Morte súbita. Hoje é o dia de prevenção das arritmias cardíacas e da morte súbita por causa dessas arritmias. Bom dia, doutor. Bom dia, um grande prazer novamente estar aqui com vocês. Bom dia a todos. O que é a arritmia cardíaca? As arritmias cardíacas, na verdade, são situações de batimentos anormais do coração, né? Normalmente a batida do coração numa pessoa em repouso é em média de 50 a 100 batimentos por minuto. Então a gente fala que uma frequência cardíaca, que um batimento está aumentado acima de 100 e ele está diminuído abaixo de 50. Mas um cuidado aqui tem que se fazer uma observação. Nem todo batimento acima de 100 é uma taquicardia, nem todo batimento abaixo de 50 é uma bradicardia, é uma arritmia. Isso assim, em condições ideais, a gente sentado, tranquilo, conversando, isso foge de uma pessoa que está fazendo atividade física, que naturalmente ela vai ter uma batida aumentada do seu coração pelo próprio metabolismo que vai estar aumentado nessa situação. Agora isso varia de indivíduo para indivíduo? Varia de indivíduo para indivíduo. Os indivíduos que são, do ponto de vista físico, mais condicionados, as pessoas que já fazem atividade física regular, naturalmente têm uma batida cardíaca mais lenta, o coração bate mais tranquilo, mais calmo, e não necessariamente é uma doença cardiológica. Eu falei nessa referência de 50 batimentos. Tem pessoas, atletas de competição, pessoas preparadas nesse sentido, tem uma batida do coração até inclusive menor do que 50 e a gente não se enquadra, nesse caso, como arritmia cardíaca. Essa batida mais lenta, nesse caso, se deve ao condicionamento cardiológico que a pessoa tem. Quanto mais condicionado fisicamente, a batida do coração tem uma tendência a ser mais baixa. Tá? Agora, como se explica, né? Claro, os senhores sabem, né? Mas nós não sabemos. Né? Como se explica, por exemplo, o senhor disse, a pessoa é condicionada fisicamente, treina todo dia, vai à academia, faz caminhada e tal, e de repente tem um mal súbito, né? De repente vem a falência, né, do aparelho circulatório. Por que isso acontece? Isso aí é importantíssimo, inclusive vai um alerta aqui a toda pessoa que pretende praticar atividade física. Isso, independente da idade, é necessário inicialmente uma avaliação cardiológica prévia. Precisa, é fundamental. E isso é muito pertinente, essa sua colocação, porque a gente sempre escuta na mídia de alguma pessoa que existem as mortes cardíacas de uma pessoa que previamente a gente imaginava que era saudável, fazia a sua atividade física, e de uma hora para outra ela desfalece, tem um mal súbito e morre. Possivelmente ela devia ter alguma anomalia cardíaca estrutural que não foi investigada, que não foi previamente avaliada e ela nunca sentiu nada. Essa cardiopatia, esse problema cardiológico nunca se manifestou. De uma hora para outra ela tem uma arritmia cardíaca súbita e tem um mal súbito e falece, né? Felizmente é a minoria absoluta dos casos, mas isso é possível de acontecer. São as doenças estruturais de nascença, congênitas, que a gente chama, né? Já que a gente está nesse assunto, vamos citar esse exemplo recente que a gente tem aqui na mesa. Nas páginas amarelas da revista Veja, publicada na semana passada, tem aqui uma entrevista com o ex-capitão da seleção brasileira, o Cafu, que perdeu o filho dele em setembro, se não me engano, porque eles estavam jogando bola, os dois, e aí de repente ele teve esse mal ali, passou mal, e quando foi ver era um problema do coração e não conseguiram reverter. Isso acaba se tornando um daqueles casos clássicos. A gente, né, semana passada a gente está falando de um caso aqui, de um rapaz aqui em Anápolis, aconteceu também uns 3, 4 anos atrás, aqui em Anápolis também aconteceu a mesma coisa. Como evitar essas situações? Tinha jeito de prevenir isso aí? Sim, na verdade é o seguinte, esses casos que acontecem, vamos pegar aí o caso emblemático que saiu nas páginas amarelas aqui recentemente do jogador do Capitão Cafu, me parece que o filho dele já tinha um problema cardiológico prévio, né, e estava com marcação de novos exames cardíacos a serem feitos, e aí numa partida de futebol teve um mal súbito, e acabou acontecendo isso daí que foi para a mídia que a gente acabou ficando sabendo. Possivelmente, né, ele devia ter alguma alteração cardiológica, sabidamente tinha, né, que desencadeou essa arritmia dele. Me parece que ele já tinha um infarto prévio, antigo,
né? E não em alguma situação de baixo fluxo dentro das artérias do coração foram um motivo para desencadear alguma arritmia cardíaca que possivelmente ele teve, né? Isso significa que as pessoas que têm ou tiveram ou estão desconfiadas de alguma doença do coração devem evitar exercício físico? Sempre fazer uma avaliação cardiológica, sempre pegar uma autorização de atividade física previamente com o médico, de preferência com o cardiologista, porque às vezes a pessoa está apta a fazer atividade física, mas às vezes com alguma restrição de algum tipo de atividade. Isso acontece às vezes no consultório, determinada pessoa que quer fazer atividade física, e atividade física é importante, né? Isso é fundamental, inclusive nos pacientes que têm doença do coração, a atividade física é necessária de ser feita, mas com uma carga de esforço diferenciada de uma pessoa que não tem algum problema cardiológico qualquer, né? Então, tudo vai da carga de esforço, tudo vai da quantidade e da intensidade de atividade física a ser feita. Então, 7h38, nós estamos conversando aqui com o médico cardiologista, o Dr. Gabriel Stanis. Então, agora, o reverso disso aí, né? Eu tenho um caso concreto, recente, de poucos dias, um amigo da minha intimidade, né? Ele é um cidadão que se preserva, se cuida, não tem vício, não fuma, não bebe, não faz extravagância, não faz esforços físicos, não é, exagerados, né? Um cidadão pacato sobre todos os aspectos. Teve um mal-estar em casa, levou para o hospital, agora, isso aconteceu agora, não tem um mês, né? Não vou citar o nome aqui, não tem autorização, mas é uma pessoa muito conhecida aqui em Anápolis, e já foi para o centro cirúrgico, teve que abrir o peito e fazer lá 2 pontes de safena, e ontem conversava com o irmão dele, no sábado conversava com o irmão dele, vai ter que voltar para mais um procedimento. Por que isso acontece? Uma pessoa pacata que não faz nenhum tipo, né, de extravagância, tem hábitos alimentares metódicos e de repente é surpreendido com uma situação dessa. Infelizmente isso daí às vezes pode acontecer sim. Felizmente a minoria absoluta dos casos. O que ajuda na formação de placa de gordura nas artérias do coração? Esse deve ter sido o motivo pelo qual ele foi levado às pressas aí para o centro cirúrgico para tentar fazer uma cirurgia. Sedentarismo, né? Sedentarismo, o tabagismo, né? Se a pessoa tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, histórico familiar, né? A genética influencia muito nesse sentido. Tudo isso daí colabora para aumentar a chance das doenças no coração. O fato da pessoa não ter nada disso, ser aí um indivíduo padrão, não isenta o risco da pessoa desencadear. É um baixo risco, mas ela não está inerte a essa possibilidade, infelizmente. Na minha época falavam de repente, né? O que houve com o fulano? De repente morreu, de repente, né? De repente deu um problema. Né? De repente tem um nome agora, né? A morte súbita. Morte súbita, né? São pessoas que a princípio são saudáveis, a princípio não tem nenhuma patologia, pelo menos assim identificáveis, né? E tem um mal súbito, possivelmente alguma arritmia cardíaca súbita, né? E que infelizmente falece sem possibilidade de reversão. O comportamento psicológico da pessoa influencia nisso, né? A pessoa introspectiva, sim, a pessoa que se extravasa muito, pode desencadear um problema cardíaco? O estresse, a tensão, a ansiedade, o excesso de preocupação, tudo isso aumenta os níveis de adrenalina no organismo, e os níveis de adrenalina alto estimulam o coração na batida mais rápida. Indiretamente isso pode colaborar sim. No caso da arritmia, né, que é a alteração nos batimentos, existem métodos, né, ou procedimentos que podem minimizar isso, ou que podem combater esse tipo de problema? Sim, o indivíduo pode... existem situações técnicas, a rigor, que ajudam muito o indivíduo a identificar se o coração dele está na batida certa. Então a gente consegue colocar o pulso aqui, palpar o pulso na palma bem próximo aqui embaixo do dedão nosso, e o ritmo cardíaco ele soa como uma sincronia, uma batida na sincronia. Alguma situação qualquer em que saia desse sincronismo pode ser alguma arritmia, tá? Mas um cuidado, numa situação às vezes de estresse, um susto que uma pessoa tomou, numa situação de ansiedade, aquele ritmo pode sair do compasso transitoriamente, momentaneamente, sem que isso signifique uma doença cardiológica, né? Tem que ter muito bom senso nesse sentido aí. Nem tudo vai ser de doença cardíaca também.
Isso tudo interfere na pressão arterial também, né? Sim, tem influência direta na hipertensão arterial, né? Tendendo as arritmias tendem a subir ou até a diminuir a pressão arterial também. Eu roubei a pergunta do Milton sem querer, desculpa. Essa, A gente pensa junto sintonia, nisso. né? Uma sincronia aí, né? É exatamente isso. Doutor, hábitos alimentares, né? Isso, outros profissionais já falaram sobre isso, a gente lê muito sobre isso, né? O Drauzio Varela está sempre falando sobre isso, mas é sempre bom repetir, Sim. Principalmente no rádio, porque a audiência do rádio é rotativa. Nem todo mundo está ouvindo ao mesmo tempo e nem todo mundo já ouviu, né? O hábito alimentar, em que ele influencia, né, no condicionamento, né, do funcionamento do aparelho circulatório, né? Sim. Em termos gerais, qual que é a orientação? Evitar o excesso na alimentação de fritura, excesso de gordura, excesso de carboidratos, massas, né? Tudo isso daí vai colaborar para aumento de colesterol e triglicérides, que é um fator de risco para a doença arterial coronariana, né? Então, tentar evitar as frituras, assado, cozido, grelhado, mas, claro, vez ou outra, uma fritura não vai atrapalhar. O excesso, Tudo né? Não isso eliminar. depende da intensidade, da quantidade. É o excesso que vai fazer mal. Não pode ser algo rotineiro, né? E atividade física para, eventualmente, naquela situação que a pessoa se excedeu, né? Tentar metabolizar, tentar queimar isso daí, para não ficar estocado. Essa questão da atividade física ela é extremamente importante, porque às vezes, né, nós cidadãos comuns do povo, nós gastamos aí 20, 30, 40 anos para engordar. Depois queremos emagrecer em 15 dias. Né? Isso aí o grande problema está aí. Sim, sem dúvida. Essa falta de entendimento, né, de que o organismo, né, o corpo humano, ele precisa de ser tratado, né, bem tratado. Né? A atividade física é um investimento a médio prazo. Isso. Ninguém vai fazer hoje uma atividade física, semana que vem vai emagrecer. Isso não vai acontecer, né? Então, a atividade física regular para começar a ter efeito benéfico cardiológico são pelo menos 3 meses. Para começar a ter o efeito numa atividade física regular. O que é que a gente considera como atividade física regular? Pelo menos 4 vezes por semana, em média de 30 minutos. Isso é uma atividade física regular. Atividade física aeróbica, atividade com gasto de energia. Uma caminhada, uma andada na esteira, natação, atividades com gasto de energia, né? Não ficar só aqui no halteres, no levantamento de peso, na musculação. Isso é importante também, mas é preciso um gasto energético para se considerar uma atividade regular. Agora, qualquer pessoa pode fazer uma atividade física, né? Sim. Respeitando os limites do corpo. Sem né? dúvida nenhuma, qualquer pessoa pode fazer uma atividade física, inclusive os indivíduos com doença cardiológica que passam por um programa de reabilitação cardíaca para poder ter uma maior capacidade funcional. Atividade física é importante, inclusive, para os indivíduos com doença cardiológica, sim. Eu ia te perguntar sobre isso, né? Um personal trainer ia dizer que uma pessoa não deveria iniciar atividade física sem orientação. Sem dúvida. Deve por conta própria sair correndo na rua, alguma coisa assim, de repente não é o jeito adequado de fazer o exercício e tudo. O senhor, como cardiologista, concorda com isso? É necessário ter uma orientação para a pessoa não ter, por exemplo, um sedentário, quando começa a fazer exercício, ele pode ter uma queda de pressão ou alguma coisa nesse sentido. Sem dúvida, é importantíssimo uma avaliação cardiológica prévia até para a gente poder saber qual é a situação real do coração do indivíduo, para saber se ele está totalmente apto a fazer atividade física ou se ele está apto com alguma restrição, né? E até pegando aí a deixa dos preparadores físicos, dos personagens, né, para o indivíduo não fazer nenhuma atividade física de forma inadequada, até para não ter uma lesão, para não se machucar, né? Então isso daí é importante nesse sentido também. Doutor, a magreza, né, a pouca quantidade de massa, né, corporal, é sinônimo de saúde? A pessoa, para ser saudável, tem que ser magra? Né? Porque existe o padrão, né, pelo menos estético aí, né, muito, muito midiático isso aí. Essa condição de emagrecimento, de ter o corpo bem delineado, é sinônimo de saúde ou o gordinho pode ser feliz também e ter uma boa saúde? Pode, o gordinho pode ser feliz, pode ter uma boa saúde, pode buscar, né, na atividade física a melhor readequação da sua massa corporal, né? E falando em massa corporal, um critério, um parâmetro que a gente usa
a grosso modo, é o cálculo do índice de massa corporal, o IMC, né, o chamado IMC, que é normal, né, de 20 a 25. Acima de 25 começa aí o sobrepeso, e a partir daí as classificações dos níveis de obesidade, tá? Mas até o gordinho merece, né, ser feliz também e buscar aí, sem dúvida nenhuma, a realização de atividade física para poder ter uma qualidade de vida mais saudável. Porque existe uma espécie de ditadura, né, quanto a isso, né? Você está gordo demais, cuidado com essa barriga aí, né? Você vai infartar. Já tem gente que já sentencia, né? Você vai morrer, não é? Se você não tomar jeito, não é bem assim, né? Não é bem assim. E a questão da magreza que você falou, outro critério importante que a gente usa também, inclusive nos indivíduos magros, é a cintura abdominal. Isso. Né? O indivíduo, ele é, a princípio, aparentemente magro, mas tem ali a sua barriguinha, a sua cintura abdominal aumentada. A cintura abdominal aumentada, mesmo que a princípio visualmente ele seja magro, é um fator de risco cardiológico também. Essa gordura visceral? Gordura visceral, exatamente. Ela tem como combater? Tem hábitos? Ou é só através de tratamento, né, medicamentoso? Não. Tem como combater também. A atividade física é um dos métodos, é uma das maneiras importantíssimas para o combate disso daí. E educação alimentar. E educação alimentar. Todo tratamento com remédio, todo tratamento farmacológico, obrigatoriamente passa por uma reeducação alimentar e também por uma atividade física, né? Então, a medicação, o comprimido é só um adicional, é uma ajuda. Sem dúvida nenhuma, parte da reeducação alimentar, da mudança do estilo de vida. É um depoimento próprio mesmo, Nilton. Quando eu era magra, uns 15 anos atrás, faz muito tempo. Já foi magra? Já fui. Olivia Palito, o pessoal me chamava na escola. Eu era muito magra. Eu tinha uma saúde pior do que eu tenho hoje. Eu tinha episódios de queda de pressão frequentes. E tem a ilusão, porque por ser magra não precisa fazer exercício físico. Realmente isso acontece. Sim, isso aí acontece. A gente vê pessoas magras, né, que qualquer esforço que faz, sobe 1, 2 lances de escada e já chega lá passando mal. Isso reflete nitidamente a falta de condicionamento físico aeróbico que a pessoa está tendo, né? Doutor, ainda sobre a pressão arterial, né? Existem mitos, existem verdades. Há quem diga, por exemplo, que a pressão baixa, né, ou a hipotensão, que fala? Sim, hipotensão. A hipotensão, ela não é danosa ao organismo. Né? Trocando em miúdos, pressão baixa não mata ninguém. É verdade isso? Porque eles falam, porque a pressão do fulano está muito baixa. É um perigo isso. É perigoso? Não necessariamente é perigoso. Eu, inclusive, acompanho pessoas que têm a pressão normal, com uma tendência mais baixa do que a média, né? E às vezes a pessoa com pressão mais baixa, sim. É muito comum nos consultórios pessoas com 9/6 de pressão, 10/6, a pessoa não sente nada e a gente, obviamente, não vai tratar. É o valor numérico da pressão para aquela pessoa, para aquele metabolismo, e está tudo bem. Mas isso influencia no rendimento dessa pessoa? Não necessariamente. Ela pode praticar também atividade. Isso não vai ser algo que vai restringir a prática de atividade física dela, sempre passando por uma avaliação prévia, né? Desculpa eu insistir, né? Porque eu não pergunto para mim, eu pergunto para o ouvinte, né? Se passa um pouquinho para cima, já é preocupante. Eu pergunto para o ouvinte, a pessoa diz, olha, essa pressão está baixa demais, você pode morrer, não é coisa, né? Pressão baixa demais. Isso não é normal, não é isso aí, não. Mas pode ser normal? Pode ser normal, fazendo uma avaliação prévia, detectando que está tudo bem, isso não necessariamente vai significar uma doença, pode ser normal. Isso vai do metabolismo da pessoa? Isso vai do metabolismo da pessoa, sim. Inclusive, até algumas alterações hormonais podem estar associadas com uma pressão mais baixa, não necessariamente uma doença do coração específica. E o outro lado do ponteiro, né? A hipertensão, né? A pressão alta, que é o terror de todos nós, né? Aí já é preocupante. Passou dos 12/8, a pessoa já acende a luz amarela e já corre para o médico e acha que vai morrer, que já está com falta de ar, não sei mais o quê. Isso é uma coisa meio psico, né? Psicossomático mais o psico, né? A hipertensão, ela é mais preocupante, então? Ela é bem preocupante, sem dúvida, porque ela também é um fator de risco, junto com outras situações, para as doenças arteriais coronarianas, que levam ao entupimento das veias, das artérias do coração. Né? Tá certo. Isso aí, doutor. Hoje, então... Tomamos uma aula aqui de... Não é? Saímos mais... Exatamente.
Hoje é o dia de prevenção das arritmias cardíacas e morte súbita. O jeito de prevenir, então, são todas essas dicas que o senhor deu ao longo da entrevista. Sem dúvida nenhuma, né? Então é importantíssimo a pessoa fazer uma avaliação cardiológica, se pretende fazer uma atividade física, e atividade física é importantíssima, é fundamental, né? Cuidar, fazer a prevenção, porque na verdade assim, o melhor remédio é prevenir, não há dúvida nenhuma. Tem que ser perene, né? Fazer uma semana só também não adianta, né? Não, é uma atividade física regular, não adianta se matar na academia na segunda-feira e o resto da semana não fazer absolutamente mais nada. Então uma tarefa para a vida toda. É um investimento a médio prazo para poder começar a ter um retorno de benefício, sem dúvida nenhuma. Muito bom isso. Muito obrigada, doutor Gabriel Stanice, ele é cardiologista. O senhor atende qual clínica, doutor? Atendo na clínica Cardiolife, telefone 3311-2796. Então, tá aí, ó. Quem precisa fazer uma avaliação cardíaca, já faz tempo que não vai no cardiologista, vai lá. É importante isso, importantíssimo. Né? A saúde é o maior bem que nós temos. Sem né? dúvida você nenhuma. Cuidar da sua saúde. Né? E lembre-se que você não é um indivíduo isolado no mundo. Você tem família, tem filhos, tem esposa, tem pais, tem. Então, cuide da sua saúde para cuidar dos seus também. Tá certo? Doutor Gabriel Stanice, obrigada. Obrigado, atenção. Bom dia para o senhor, doutor. Bom Seja dia bem-vindo. também. Vamos incomodá-lo outras vezes, será possível, né? Sim, Com fico à vontade. disposição no que precisar também. Tá, Obrigado muito obrigado. novamente a abertura do espaço, a participação. Ótimo. Parabéns a toda a equipe por isso daí, por essa iniciativa que é importantíssima. Obrigada. Bom dia. Bom Agora dia. 7 horas e 53 minutos.